Bom dia, amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, lá em Romanos, capítulo 1, dos versos 18 a 32, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Faremos a leitura dos versos 18 a 32. Diz assim a palavra do nosso Deus: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se de sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens corruptíveis, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo em si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. A mensagem de hoje tem por tema: quem é o homem sem Deus? Quem é o homem sem Deus? Pai das luzes, nós estamos aqui debruçados diante da sua palavra, Pai. Nós queremos nos diminuir neste momento. Nós queremos que o Senhor fale por nós, que o Senhor seja por boca neste momento, para que a sua igreja seja alcançada pela tua palavra. Minha vida seja alcançada pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quem é o homem sem Deus? Meus irmãos,
Uma coisa que eu tenho observado e tenho cuidado muito nesses últimos tempos é refletir sobre as ideias que pairam no mundo. As ideias que pairam no mundo, as ideias que são transmitidas a nós, porque existia antigamente uma propaganda, não sei se alguns irmãos lembram aqui, aqueles mais jovens como eu, talvez vão lembrar, que tinha uma propaganda que dizia assim: as ideias movem o mundo. Não sei se vocês lembram dessa frase. Eu sempre prestei atenção nessa frase e refleti sobre ela. E essa frase é uma verdade. As ideias movem o mundo. E nós, por mais que nós não nos preocupemos com elas, por mais que nós façamos vistas grossas para ideologias, para as ideias, para filosofias, elas estão aí. E elas sorrateiramente transformam o mundo. Vivemos em uma geração que procura explicar o comportamento humano por meio da psicologia, por meio da sociologia e das experiências pessoais. Muitos acreditam que o homem, ele é naturalmente bom, não é? A gente assiste algumas novelas, às vezes, assim, né? Trechos de novelas, ou séries, ou filmes, que você constantemente ouve as pessoas dizerem: siga seu coração, siga aquilo que o seu coração mandar. Uma ideologia, é uma filosofia, não é? Nós vivemos em um mundo em que o homem, ele quer se agradar, ele quer ter prazer acima de qualquer coisa. Outros afirmam que o homem é apenas um fruto do acaso e de suas próprias escolhas, não é? Os existencialistas dizem que o homem, ele escolhe aquilo que ele quer e ele é responsável por suas escolhas. Não existe um Deus, não existe uma transcendência. Nós estamos aqui, somos naturais, fazemos parte dessa natureza e isso é normal. Vamos morrer, vamos virar pó e tudo vai acabar. Filosofias. Entretanto, o apóstolo Paulo nos apresenta uma outra realidade. Uma outra realidade, um diagnóstico muito mais profundo. O apóstolo Paulo aponta aqui neste texto de Romanos o principal problema do homem. Será que o nosso principal problema são as guerras? O nosso principal problema é a desigualdade social? O nosso principal problema é o racismo? O nosso principal problema é o bullying? O nosso principal problema é a economia, é a política? O apóstolo Paulo não aponta nada disso aqui. Ele aponta que o nosso principal problema é o pecado. Uma aluna da escola perguntou para mim: professor, o senhor acha que o homem, ele nasce bom ou a sociedade o corrompe? Eu falei: nós vivemos em uma sociedade rodeada por seres humanos. Será que o homem é bom? O homem é mau. O homem é mau. O homem rejeita a verdade de Deus. Dada essa introdução, antes disso, queria lembrá-los que nós estamos no mês da família. E eu quero sempre, o conselho neste mês tem pedido aos irmãos, né, de praxe nós falarmos sobre família, e eu quero relacionar esse tema também com a família, né? Qual o papel da família, nós como famílias de Deus neste processo, não é? Nós precisamos compreender que toda a crise familiar é, antes de tudo, uma crise espiritual. Antes de nós refletirmos sobre a nossa família, meu filho não vai bem, minha esposa não me entende, minha casa está uma bagunça. Pode ser, isso não é um eufemismo, né? Pode ser até prático, né? Pode ser até real, bagunça no sentido de estar bagunçado, ou pode estar bagunçada no sentido de relacionamentos, não é? Mas o problema central nosso é a nossa vida espiritual. Dada essa introdução, eu queria dividir em alguns pontos aqui essa mensagem.
primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que o Evangelho revela a solução para o problema. Quando nós lemos aqui este capítulo de Romanos, nós vemos que Paulo já no versículo 18 fala sobre a ira de Deus, mas antes um pouquinho, volte a sua Bíblia, meu irmão, leia aí o versículo 16 e 17, que diz o seguinte, Romanos 1, 16 e 17, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Antes de falar sobre a corrupção humana, antes de apontar o dedo para o principal problema do homem, Paulo aqui apresenta o Evangelho como a solução, como o poder de Deus para a salvação, o Evangelho como revelação da justiça de Deus, esperança para todos os povos, né? Ele diz aqui, né? Versículo 17, aliás, o versículo 16 ainda, porque revela todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, é genérico, não é? O Evangelho, ele é para todos, para todos. Isso é importante porque o Evangelho não ignora a realidade do pecado humano, mas ele oferece a única solução verdadeira para ele, para ela, para o pecado, melhor dizendo, não é? O homem sem Deus, ele vive distante da justiça divina, mas o Evangelho, ele reconcilia o homem a Deus. O segundo ponto que eu queria tratar com os irmãos é o seguinte: o homem sufoca a verdade de Deus. Versículo 18: a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade por injustiça. Paulo afirma aqui, meus irmãos, que os homens, eles detêm a verdade por injustiça. A ideia do texto é que alguém esteja sufocando a verdade. É como se o homem, ele reprimisse ou bloqueasse a verdade de Deus. O problema do homem, meus irmãos, não é apenas a falta de informação. Isso é claro para nós. Nunca se teve tanto acesso à informação como hoje. Na sala da escola dominical eu vejo isso. O professor ensinando e os alunos com o celular na mão, conferindo, pesquisando. Será que esse professor está falando verdade? Será que ele não está inventando o que ele está falando? Na escola isso acontece, hoje não mais, porque na escola que eu trabalho eles proibiram o uso de celular em sala de aula, mas constantemente, hoje nós temos acesso à informação. O problema do homem não é a falta de informação. O problema do homem, segundo o texto aqui de Romanos, é a rebeldia contra o próprio Deus. O problema central do homem é a rebeldia contra o próprio Deus. No curso da pós, meus irmãos, o professor Felipe Fontes, ele usou uma expressão essa semana que eu achei interessante. O principal problema do homem não é a ignorância, mas a rebeldia. O homem conhece sinais da verdade de Deus, mas ele prefere rejeitá-los. Ele prefere rejeitá-los para viver os seus próprios desejos. Os seus próprios desejos. As filosofias humanas não resolvem o problema do pecado. Diversos filósofos tentaram explicar a natureza humana, não é? Thomas Hobbes, o contratualista, dizia que o homem ele é naturalmente egoísta. Ele vive em constante conflito. A sua famosa frase é aquela que diz: o homem é o lobo do homem. Mostra uma visão pessimista com relação à humanidade. Embora pareça que ele afirme a corrupção humana, né, Hobbes não apresenta uma solução espiritual.
Jean-Jacques Rousseau dizia que o homem, né, inclusive a pergunta que essa aluna me fez é influenciada por essa ideia: o homem é bom? O homem nasce bom? Ou ele é corrompido pela sociedade? Jean-Jacques Rousseau afirmava isso. As ideias movem o mundo. E quanto mais nós negligenciarmos isso, nós como pais, nós como mães, nós como responsáveis, se nós não estivermos atentos, os nossos filhos são abraçados por essas ideologias. É tão bonito, o homem nasce bom, o homem é bom, o homem é bom. O meio corrompe. Então, se eu penso assim, eu não tenho responsabilidade de nada sobre as minhas ações. Não é isso que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz que o homem sufoca a verdade de Deus. Ele troca a verdade de Deus por mentira. Irmãos, famílias fortes não são construídas apenas sobre sentimentos, sobre aquilo que a gente acha que é, sobre aquilo que nós somos influenciados a ser. Uma família forte é construída, embasada nas verdades de Deus. Segundo ponto, melhor dizendo, é que Deus se revela claramente ao homem. Isso se encontra aí do verso 19 ao 20 do capítulo 1. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis diante de Deus. Paulo afirma que Deus se revelou de maneira clara à humanidade. Não existe estranheza, não existe ocultação de Deus para com a humanidade. E onde Deus se revela? Segundo Paulo, na criação, na ordem do universo, na consciência humana, nas Escrituras. Não é? Paulo até afirma como que os homens se julgam a si mesmos. Não é? Você pode ir em qualquer lugar do mundo, existirá uma moral, existirá um código. De onde veio isso? Da cabeça humana? Não. Todos os homens, eles têm uma centelha de Deus dentro dos seus corações. E esse Deus, ele se revela. Em Gênesis, Deus se revelou a Abraão, Deus se revelou a Jacó. Em Êxodo, Deus se revela a Moisés, se mostrando como um Deus provedor, se mostrando como um Deus fiel e presente. Já em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, afirma que Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Qual revelação maior nós precisamos? Qual revelação maior a humanidade precisa para entender, para que fique claro que Deus existe? Mesmo distante de tantas evidências, mesmo diante de tantas evidências físicas, visuais, não é? Entender a realidade é necessário, e para entender a realidade nós usamos os nossos sentidos. O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu toco, não é? Não é assim que a gente entende a realidade? Não existem dúvidas com relação à existência de Deus no mundo físico. E também não existe dúvida sobre a existência de Deus no mundo espiritual quando nós olhamos para a pessoa de Cristo, que possui as duas áreas. Ele existiu, ele existe, e ele é espiritual. Ele está nos aguardando, ele está preparando
o nosso mundo. Não é? Não foi isso que ele disse, que ele prometeu. Terceiro ponto, meus irmãos, a criação testemunha sobre Deus. Um outro filósofo, esse da escolástica, chamado Tomás de Aquino, ele na sua obra A Suma Teológica, ele apresenta as 5 vias, ou 5 temas, 5 pontos, que deixam claros que Deus existe. Primeiro, a causa primeira. Tudo que existe, existe porque existiu alguma coisa antes. Não tem como algo vir do nada. Não é? Não existe um mundo feito por uma explosão. Isso não faz sentido, não é lógico. Isso ele afirmava lá no século XIII. Não é? Existe um ser necessário. Existe a perfeição. Né? Se existe algo perfeito aos nossos olhos, é porque existe um padrão de beleza que transcende a nossa realidade. Não é verdade? Existe uma ordem nas coisas e uma finalidade. As coisas são criadas para uma finalidade. As coisas são criadas para um propósito. E quando nós olhamos para as filosofias existencialistas, nós não conseguimos compreender o que estamos fazendo aqui então. Se não existe um propósito. Não faz sentido. A carta de Paulo aos Romanos deixa claro para nós isso. Ou seja, até mesmo observando a realidade criada, o homem percebe sinais da existência divina. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Indesculpáveis. Quando eu era pequeno, eu ainda sou pequeno, né? Quando eu era novo, mais novo, eu ainda sou novo. Brincando. Eu sempre perguntei para o meu pai isso. Falava, papai, como que pode? Como é que eu posso acreditar nessa questão de que existem algumas pessoas que são predestinadas para a salvação e outras que são preteridas? Imagina naquele cara que mora lá, um pagão, lá no meio de uma mata em que ele não foi alcançado pela palavra de Deus. Como que pode uma pessoa dessa não ser salva? Eu tinha essa dúvida. E ele sempre usou esse texto. Meu filho, ninguém pode dar a desculpa que não conhece a Deus. Deus se revela por meio das coisas que Ele cria, que Ele criou. Os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, são vistos, são patentes pelas coisas que foram criadas. Quando a família reconhece Deus como Criador e Senhor, ela entende que o casamento não é uma invenção humana. É o que dizem por aí. O casamento é uma instituição cristã, capitalista, para a perpetuação do status quo. É umas palavras bonitas, né? Ou seja, para que as coisas não mudem, para que não haja ascensão social. Não é isso que a minha Bíblia diz. Não foi para isso que Deus fez a mulher. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, que tenha uma função. Os seus filhos, no interior da sua casa, será como os rebentos da oliveira. Meus irmãos, não é isso que a minha Bíblia ensina sobre família. Não é isso que a palavra de Deus ensina sobre o conceito familiar. As ideias movem o mundo e nem sempre para o lado bom. As famílias que colonizaram o norte da América, né, os Estados Unidos, existe até uma expressão, quarto de oração, vem dessas famílias, que todas as casas eram construídas e um cômodo na casa, ou um espaço do lar, não necessariamente um quarto, mas um espaço do lar, era um lugar em que eles tiravam para orar. Era um lugar que eles tinham em que eles meditavam na palavra de Deus, oravam. Isso não acontece mais. Isso não é mais um costume, porque as ideias mudaram.
Meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, não só com o que nós falamos, nós temos que tomar cuidado muito com o que nós pensamos. A palavra de Deus diz que antes que a minha boca expresse uma palavra, o Senhor já sabe o que eu vou falar, porque o Senhor conhece o meu pensamento. As ideias mudam uma realidade, mudam uma estrutura social, as ideias mudam uma igreja, as ideias mudam um pensamento sobre um filho que está doente, porque nós não tememos o câncer, nós não tememos o homem, nós não tememos ao médico que dá um parecer médico que nos condena, nós tememos um Deus, nós tememos a um Deus que pode não só matar o meu corpo, mas pode lançar a minha alma no fogo do inferno. Se eu estou bem com esse Deus, se eu tenho a consciência que esse Deus é o Salvador da minha vida, que Ele tem um lugar preparado para mim, a minha ideia sobre essa realidade triste muda completamente, muda o meu foco, muda o meu entendimento sobre a realidade. Uma família que teme ao Senhor entende isso, meus irmãos, compreende isso. Romanos capítulo 1, versículo 21 diz: portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Mesmo conhecendo a Deus, o homem prefere substituí-lo. Ídolos colocam algo no lugar de Deus, pode ser o dinheiro, pode ser o prazer, inclusive pode ser a própria família. O coração humano sempre adorará algo. Se não adorar a Deus, adorará outra coisa. Último ponto, meus irmãos, quarto e último ponto, se encontra do versículo 22 ao versículo, 28 ao versículo 32, diz assim a palavra de Deus: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores. E aí Paulo dá uma série, uma sequência aí de falhas. Por quê? Por que isso? Porque Deus os colocou com uma disposição mental reprovável. Mente, o que nós pensamos. Meus irmãos, o reverendo Augusto Nicodemos, comentando sobre este versículo de Romanos, ele diz que a pior coisa que Deus pode dizer para o homem é: seja feita a tua vontade. Você quer pecar? Peca à vontade. Você quer fazer isso? Você quer pensar assim? Então eu vou mudar aqui, eu vou mudar a sua chavinha, eu vou fazer com que você pense assim. Por isso que eu preocupo muito com essa questão das nossas reflexões. O que você tem refletido? O que você tem pensado? Meus irmãos, às vezes passa cada coisa na cabeça da gente, não é verdade? Cada coisa passa pela nossa cabeça. E nós temos que orar: Senhor, que a minha disposição mental seja diferente. Que a minha disposição mental seja mudada, transformada pelo seu Evangelho. Quando o homem insiste em rejeitar a Deus, Deus o entrega aos seus próprios desejos. Uma geração sem Deus, inevitavelmente, produzirá famílias fragilizadas. A gente vê a figura do homem, Como a figura do homem tem sido desprezada hoje na sociedade.
O homem é o opressor? O homem é aquele que só se relaciona com a mulher com uma intenção imoral? O homem só se relaciona com a sua família autoritariamente? Isso é verdade? Será que isso é verdade? Quando nós olhamos para dentro dos nossos lares, faça uma reflexão, meus irmãos. Olhe para dentro do seu lar, isso é verdade? Minimamente, o homem que entende as Escrituras Sagradas, ele vai ter um relacionamento com a sua esposa e com os seus filhos de uma maneira completamente oposta a essa. Isso não é uma verdade. Mas as ideias movem o mundo. As ideias humanas, sem Deus, rejeitam as verdades ou a verdade absoluta. O Evangelho é poder de Deus para a salvação, para que a nossa mensagem não fique tão pessimista assim com relação à realidade. Eu volto ao versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Eu prego ele para os meus filhos, eu prego ele para os meus alunos. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder. É a única maneira de Deus salvar essa humanidade corrompida. O Evangelho de Deus, ele não é só salvação, mas ele também é justiça. Ele é justiça que se revela no Evangelho. O Evangelho continua transformando vidas, concluindo, restaurando relacionamentos, restaurando famílias, convencendo o marido, convertendo o marido à sua esposa, convertendo a esposa ao seu marido, convertendo filhos aos pais, convertendo pais aos filhos. Neste mês da família, o maior desafio não é apenas reunir pessoas em um almoço no final do mês, reunir as famílias, mas construir lares onde Cristo seja o centro. Porque quando Deus ocupa o seu lugar dentro da família, o amor, a graça e a restauração também encontram espaço. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por essa mensagem. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou, e o Senhor quer fazer de nós homens, mulheres, pais, mães, filhos, com uma disposição mental diferente da que existe hoje. Eu sei que não é fácil, o Senhor não prometeu facilidades. O Evangelho é claro quando diz que o Senhor nos enviaria como ovelhas ao meio de lobos, mas o Senhor também diz que nós deveríamos ser astutos como a serpente e simples como as pombas. Nós temos que ter a nossa mentalidade aberta para a sua verdade, nós temos que renovar a nossa mente, mas nós também temos que ter amor em uma sociedade tão corrompida. O Senhor é a solução, Senhor Jesus. Nos ajude como instrumentos, nos use como instrumentos em suas mãos para converter, para que seu Espírito converta os corações, por meio das nossas ações, por meio dos nossos exemplos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe e agradeço a oportunidade.